Marcos e não estão nos outros evangelhos. Jesus Cristo chama Deus de Abba. Sabe que a palavra Abba em aramaico é a primeira palavra que a criança começa a aprender. Como nós, né? Quando somos pequeninos, fala papai. A criança fala papá. Fala mamãe. Mamãe. Em aramaico, Abba quer dizer paizinho, meu pai. Jesus Cristo, nesse seu silêncio, na sua solidão, sabendo que ele vai só para a cruz, ele grita e chama Deus de Pai. Depois tem três coisas muito importantes no Evangelho que foi dito lá no início da nossa procissão de Ramos. Jesus Cristo tem três dimensões muito profundas na entrada de Jesus em Jerusalém. Procurarei ser muito sucinto também. Jesus Cristo é o Rei Messias pobre que tem que emprestar um burro para entrar em Jerusalém. Geralmente um rei, quando ele entra numa cidade, ele entra montado num cavalo nobre, num corcel, como eu brincava ontem, não é aquele forte corcel antigo não. Na minha casa tinha um que era verde e piscina, era mais duro que uma carroça. O corcel era um cavalo nobre, onde o rei entra montado com toda a montaria de seus séculos. Jesus Cristo entra sozinho, montado num burrinho, num jegue, que não é nem dele, sinal de que ele é um Messias pobre, um rei pobre, que para poder entrar na cidade, para cumprir tudo que a profecia diz, ser traído e entregue à morte, ele entra em silêncio, numa postura nobre, mas montado num burrinho emprestado. E por ter entrado montado num jumentinho, ele é um rei da paz. Porque geralmente, por exemplo, imagina quando Nabucodonosor tomou conta da Síria, saindo da Babilônia, ele entrou montado nos seus cavalos poderosos, armado, não? Com as suas forças bélicas. Jesus vai desarmado, montado no burrinho. É o príncipe da paz, é o servo de Javé que falava na segunda leitura. Você sabe que os nossos irmãos judeus, os que são ainda de fé, que esperam o Messias, eles têm dúvidas ainda. Quem é o Messias que virá? Sabe que na Páscoa judaica, quando se prepara a Páscoa judaica, que Jesus Cristo celebrou na última ceia, que nós vamos celebrar na quinta-feira santa, ele reuniu os discípulos, lavou os pés, e da ceia hebraica ele fez com que surgisse a missa, a ceia eucarística, que já não se celebra mais a Páscoa da libertação da escravidão do Egito, mas celebra o quê? Cristo que vence o pecado e a morte na cruz. Jesus Cristo é o Messias pobre, o Messias pequeno, que entra para dar a paz. Por isso que Jesus Cristo não entra com espada. Lhe darão uma arma. Qual a arma que dará Jesus Cristo? A cruz que pesadamente ele carregará na sexta-feira santa. É um rei, é um Messias pobre e é um Messias da paz. Não se defenderá. Lembremos também que nós veremos a paixão de Cristo durante essa semana, e alguns discípulos, como Pedro, vai querer pegar uma espada, e Jesus Cristo falou: guarda a espada, Pedro. Quem vive da espada morrerá. Guarda a espada.
Muito impressionante essa imagem. E o terceiro ponto, muito importante, principalmente, conseguirá entender isso que eu estou dizendo, os nossos irmãos que fizeram o retiro popular do Dom Alberto. Ele meditou todo o Evangelho de Marcos, do começo até hoje. Não? E qual que é o intuito, o objetivo de Marcos, quando ele escreve o seu Evangelho? É demonstrar quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Os seus milagres, as suas obras, tudo o que ele fez. Quem é? Qual é a resposta? Quem é Jesus? Jesus Cristo é um curandeiro que cura a sogra de Pedro da febre? Jesus Cristo é aquele que cura o paralítico somente? Jesus Cristo é um homem que tem palavras sábias? Não. Jesus Cristo é o que este homem, este pagão do Sinédrio diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E é um pagão que responde quem é Jesus. Então quer dizer também que Jesus é o Messias, é o Rei, é o Senhor de todos os povos. A salvação é para todos. Esse é o centro da pregação de hoje. 3 pontos. Jesus Cristo é o Messias pobre, tão pobre que não tem nenhum jumentinho, um jegue para entrar em Jerusalém, tem que pedir emprestado. É o Messias da paz. Não entra montado num cavalo, entra montado num jumento emprestado e é aclamado como rei, mas um rei pobre, humilde, pequeno. É o filho de Maria. E ele é o Messias universal. É o Messias para todos os povos. E é na cruz, morto, abandonado, silencioso, somente apoiado na certeza que o Pai não o abandonou. Por isso ele disse: Paizinho, que Jesus Cristo revela quem ele é. E o pagão reconhece: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Isso tem implicações enormes na nossa vida. Significa que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Agora, para terminar, 2 pensamentos. Irmãos, aproveitemos esta Semana Santa para meditarmos na morte de Jesus. Como eu já disse ontem, não com sentimentalismo. Não precisamos de sentimentalismo. Eu sei que, por exemplo, lá na Filipinas, vocês veem no jornal, né? Sexta-feira Santa tem as pessoas que se crucificam com uma cruz, que carregam a cruz. Que exagero, que fanatismo. Lá em São Paulo a gente fala, é coisa de pirata. Pirata, não precisa. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. Nós somos chamados a entrar nessa semana, meditar a morte de Cristo, não com dor, com dozinha de Jesus, mas com agradecimento, com ternura, dizer: como sois bom, Jesus, que por mim morreste, que na cruz sofreste por mim, derramaste sangue, para que eu pudesse ter a vida e a vida em abundância. Não significa ingratidão, significa agradecimento. Isso, como dizia o Padre Ferreira também, de uma atitude nova de associar os nossos sofrimentos. Todos nós sofremos. Não existe cristão sem cruz, não existe cristão sem indicação, não existe cristão que não tenha algo que lhe dói na alma, talvez um trauma da vida passada, uma família mal estruturada, problemas de todas as ordens, problemas de relacionamento. Associemos as nossas dores às dores de Cristo, que são dores redentoras. E Cristo acolhe a nossa dor para o nosso bem e para a salvação da humanidade. Esse é um sentido nobre de viver a Semana Santa.
E eu queria dizer também sobre o sentido da posição dos ramos. Os ramos, sabe por quê? Me prestem um ramo aqui, prometo que é um segundo. Sabe por que geralmente se usa o ramo assim? Porque os padres da igreja, por exemplo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, dizem que o ramo assim, nessa forma que foi cortado, lembra o quê? Lembra a espinha de um peixe, não lembra? Não é igual, lembra? Para tentar fazer igual. O peixe é sinal de Cristo. Você já viu Cristo? Por que o peixe é sinal de Cristo? Porque Cristo é o único que vive em eterno. O peixe é o símbolo de Cristo, porque pode pegar. Porque Cristo é a única que suporta o mar da vida. O mar, ele é extenso e profundo. Quem pode viver no mar? Somente quem tem vida eterna. Experimenta você nadar. Pode nadar 15 horas, uma hora você vai cair e afundar. E lembra Cristo, a escama do peixe, dizia São João Crisóstomo. Por isso que na igreja primitiva, quando na Semana Santa se começavam os ritos, porque naquele tempo se batizavam os adultos, o primeiro rito era entregar o ramo à pessoa, símbolo da fé. Porque quem tem Cristo tem, como se diz, tem uma coluna. A coluna do peixe é o espinho, não é? A espinha dorsal, como nós temos na representação. Tem estrutura, tem força, tem fé, pode ficar de pé perante os sofrimentos. Então o ramo testemunha também o nosso compromisso de cristãos. Se eu sou cristão, se eu testemunho que Cristo é Rei, se eu entro liturgicamente com Jesus Cristo na Jerusalém, para que Jesus Cristo sobe na Jerusalém para ser morto, significa que eu sou forte, eu tenho a força que vem da fé e que me ajuda a vencer todas as dificuldades da vida. Então, por isso que o ramo tem que ser levado na nossa casa e deveria ser guardado num lugar para nós lembrarmos do compromisso feito com Cristo. Tu és Rei, hosana, viva! Tu não me abandonarás. Eu não estou sozinho. Pelo dom da fé e do batismo, Jesus Cristo é a minha espinha dorsal, é a minha coluna, é aquele que me mantém de pé. Então vamos viver com muita fé essa celebração. E digo mais uma vez para terminar, para não ser mais longo ainda do que estou sendo na minha. Nós não estamos fazendo teatro, nem tendo dor, dozinho de Jesus, porque Jesus já ressuscitou. Nós estamos meditando, revivendo os mistérios da entrega, da oferta, da dor amorosa de Jesus, que por mim e por você deu a vida, para que nós pudéssemos também viver, não como pessoas tristes, abatidas, desesperadas, mas como pessoas ressuscitadas, pessoas com a coluna ereta, pessoas com a cabeça levantada, como Jesus para a cruz, no silêncio, abandonado, mas dizendo: Abba, Papai, eu não estou sozinho, você está comigo. Isso eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, que você possa também dizer: Pai, por Jesus Cristo, eu não estou sozinho. Louvado seja nosso Senhor